Convido agora a fazer uso da palavra pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa, IDDD, e pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, Dr. Fábio Tufik Simantobi. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento eminentes ministras, eminentes ministros, doutor Procurador-Geral da República. Senhor presidente, lendo o parecer ministerial e ouvindo hoje as palavras do eminente Procurador-Geral da República, vejo que o pleito ministerial de indeferimento dessa proposta se calca basicamente em dois fundamentos: de que o enunciado sumular violaria o princípio da legalidade, o que me causa uma surpresa muito grande, porque o princípio da legalidade, excelências, ele é o princípio norteador da liberdade individual. Ele não é um princípio norteador dos excessos e abusos do Estado. O princípio da legalidade, ele só tem uma única finalidade, pelo menos no formato que ele deu à Constituição Federal, que é o de impedir que o Estado, por qualquer razão, seja por arbítrio, seja por conveniência administrativa ou qualquer outro, dê ao indivíduo tratamento penal mais gravoso do que a lei prevê. Este é o conteúdo constitucional do princípio da legalidade. E, portanto, o princípio da legalidade aqui, ele é a viga mestra do pedido, porque é justamente nele que se calca a tese de que ninguém neste país pode ficar um dia preso a mais do que a lei permite e do que uma sentença condenatória fixou previamente. Portanto, a questão é constitucional e a ofensa ao limite ao princípio da legalidade é a própria razão de ser do deferimento, do acolhimento desta proposta de súmula vinculante. Eminente ministro Barroso, Vossa Excelência fez um questionamento que me parece um questionamento bastante razoável e uma preocupação bastante presente quando se discute essa questão. Porque nós temos dois tipos de situação. Nós temos a situação do sentenciado que está cumprindo pena no regime fechado e que ou faz jus à progressão ao semiaberto, ou que, em virtude de sentença condenatória fixando o regime semiaberto, precisa ser imediatamente transferido ao regime intermediário de pena. E nós temos a situação daquele réu que respondeu todo o processo em liberdade e que, com o fim do processo e o trânsito em julgado, ele tem que cumprir pena. E ele está condenado no regime semiaberto e não há vaga no semiaberto. E aí a dúvida é, esse sujeito fica aguardando, cumprindo pena no aberto, ou ele vai para o fechado? E, Vossa Excelência, se eu bem compreendi, se pergunta se isso não criaria uma situação de injustiça, porque quem já está no semiaberto e, portanto, teria uma chance ou um direito mais próximo de ir ao aberto não vai, e quem não cumpriu nenhum dia de prisão permanece no aberto, se bem entendi a colocação de Vossa Excelência. Agora, me parece que o ponto de inflexão aqui, senhor ministro, é o de que este sujeito que está no semiaberto, porque teve direito ao semiaberto por progressão de regime ou porque já foi condenado desde logo no semiaberto, na situação, em regra dele, não há ilegalidade no cumprimento desta pena. Ele está cumprindo a pena no regime adequado, ou porque progrediu ou porque foi condenado neste regime. Ao passo que este sujeito que está solto, se for mandado para o regime fechado, estará sujeito a uma situação de clamorosa ilegalidade, mais grave até do que a daquele sujeito que não ganha progressão, porque este sujeito está condenado no semiaberto, com trânsito em julgado, e nós estaremos mandando este sentenciado a cumprir pena no fechado. Um regime não fixado na sentença e não previsto, portanto, para aquela situação concreta. É claro que cria uma situação aparente de injustiça, mas a única forma de equilibrar essa situação seria democratizar a situação de legalidade. E este não parece ser um escopo saudável no Estado de Direito. É evidente que uma situação de desigualdade não deve perdurar,
mas nem por isso nós devemos, então, aceitar uma ilegalidade contra um deles para, então, equilibrar a situação de ambos. O que se discute aqui, eu não sei se meu pouco tempo consegui esclarecer esta questão, mas o que me parece mais importante aqui, senhor presidente, é que o mérito desta questão é um mérito bastante superado. O STJ e o Supremo Tribunal Federal são pacíficos ao entender que há ilegalidade em manter alguém num regime mais gravoso se ele já tem direito ao regime semiaberto. O que nós estamos discutindo aqui é se há ou não a necessidade de vincular esta decisão às outras cortes do país. E a resposta a esta pergunta deve ser veementemente sim. A necessidade é gritante por uma razão muito simples. O problema aqui já não é mais de regime prisional, o problema é de acesso à justiça. O tempo que um réu leva para rebater a decisão de um magistrado de execução penal que não quer lhe garantir o regime adequado, o regime aberto, numa situação como essa, é o tempo que ele vai acabar cumprindo e suportando esta ilegalidade. Porque para ele chegar ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, ele levará meses. E esses meses, normalmente, é o tempo que ele precisará para cumprir a pena e talvez até já progredir para um regime aberto, o que não poderia, porque não há execução por salto. Então, nós estaríamos perdurando por uma razão, simplesmente porque esse sujeito não consegue em tempo hábil, em tempo razoável, conseguir um pronunciamento de vossas excelências, ou um pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça. E veja, nós estamos atualmente, senhores ministros, discutindo o assoberbamento das cortes superiores. Um dos problemas apontados por vossas excelências e pelos ministros do STJ ao longo dos últimos anos foi o excessivo número de habeas corpus que são impetrados nestas cortes e que assoberbam as cortes e que atrapalham o julgamento. E foi feita uma pesquisa que é importante ser mencionada, uma pesquisa seríssima pela Fundação Getúlio Vargas, há cerca de 1 ano e meio ou 2 anos atrás, e ela descobriu um dado estarrecedor nessa pesquisa, que a esmagadora maioria dos habeas corpus impetrados contra decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo em matéria criminal eram contra matérias sumuladas pelo Superior Tribunal de Justiça. Mesmo questões sumuladas pelo STJ não são cumpridas pelas cortes estaduais, perpetuando situações de evidente ilegalidade. O que se busca com a aprovação de um verbete sumular como esse é que os tribunais passem a cumprir a jurisprudência. Apenas isso. Não mudará o entendimento no país sobre essa questão já está decidida há muito tempo. O que se quer é que estas pessoas possam ter acesso ao entendimento de vossas excelências, acesso ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Apenas para encerrar, ministro Barroso, que me ocorreu agora enquanto eu falava, eu creio até que a aprovação desse verbete não salvará a situação do réu que está solto e que o trânsito em julgado terá que começar a cumprir pena. E por uma razão muito simples. O juiz que expede o mandado de prisão é o juiz de conhecimento, do processo de conhecimento, da vara criminal. Este juiz, quando expede o mandado de prisão, ele não sabe se há vaga ou não no semiaberto. O que significa que este réu, inafortunadamente, ele será preso. Porque a única pessoa ou a única autoridade que vai perceber essa ausência de vaga é já o diretor do presídio, que o receberá em regime fechado e perceberá que ele terá que ser transferido a um regime semiaberto. E provavelmente esse preso terá que ir a um juiz de execução e dizer: escuta, a minha prisão é no semiaberto, não é no fechado. E, portanto, discussão que, como todos nós sabemos, pode se eternizar numa vara de execução criminal, uma das varas mais assoberbadas do judiciário e da justiça criminal, e, portanto, é muito provável que esse sujeito acabe cumprindo uma boa parte do tempo no regime fechado. Porque, infelizmente,
para resolver todos os problemas e dramas da justiça criminal, nós precisaríamos de umas 50 súmulas sumulantes em matéria criminal. Esta, infelizmente, ainda não vai resolver os problemas e vai permitir, por exemplo, injustiças como essa. São com essas palavras, senhor presidente, e esperando ter contribuído de alguma forma para este debate, é que o IDDD, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, e o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais clamam a vossas excelências que acolham a proposta e passem a vigorar esta questão na qualidade de súmula vinculante desta Corte. Muito obrigado.